Então, vamos começar. Deixa eu saber como que eu mudo o slide. Ah, achei. Bom, primeiro, como a gente vai falar principalmente do tratamento através do kinesiology taping, eu coloquei uma explicação do que é o kinesiology taping, que são aquelas bandas elásticas, é um tecido de algodão não alérgico, que tem um adesivo que também é hipoalérgico, raramente ele dá alguma reação no animal. E esse adesivo, ele é muito confortável, porque ele tem até 140% de elasticidade. Então, ele acompanha a elasticidade da pele, ele acompanha o movimento. E então, a gente vai falar principalmente sobre o tratamento com kinesiology taping. Então, a gente sabe que são aqueles tapes coloridos. Na verdade, as cores não influenciam no tratamento pelo tape, né? Normalmente a gente quer colocar uma certa elasticidade no tecido, né? E todo o tape tem todas as cores têm a mesma o mesmo tecido e o mesmo adesivo, né? Então, todas as cores têm o mesmo efeito, diferente daquelas bandas de borracha que a gente usa para fazer exercícios, terabandos, que cada cor tem uma certa elasticidade. Nos tapes, não, tá? E segundo os trabalhos científicos, não tanto faz a cor que você coloca, tá? Os papers que envolveram cores diferentes não mostraram resultado. Então, você pode usar qualquer cor para os tratamentos. Os tapes eles foram desenvolvidos em 1979 pelo Dr. Kenzo Casey. Ele era um quiroprata japonês e ele resolveu criar algum estímulo que o paciente pudesse usar entre as sessões, porque às vezes ele ficava 3, 4 dias sem ver o paciente, né, até a próxima sessão, e ele queria deixar um estímulo no paciente. Só que esse estímulo não poderia ser, por exemplo, um esparadrapo, que não é elástico, porque a gente sabe que o movimento é importante para a cicatrização. Então, ele queria que fosse uma bandagem elástica. E daí que foi desenvolvido o kinésio tape. E daí o que aconteceu? O kinésio tape, apesar de ter sido desenvolvido há muito tempo atrás, ele só ficou famoso após as Olimpíadas de Pequim, porque os atletas nessa Olimpíada apareceram, né, utilizando tape. Só um detalhe, os atletas humanos podem utilizar o tape nas Olimpíadas, os equinos não, os atletas equinos não podem, tá? Existe uma diferença. E isso apareceu na mídia, né, dos atletas humanos utilizando e viralizou, e daí todo mundo queria saber para que serve, o que são essas bandagens coloridas, o que faz, e daí cresceu muito a utilização para o mundo inteiro. Então, desde 2008 teve um uso crescente, e após essa época, né, todo mundo começou a pesquisar mais. Então, começaram as evidências científicas também, para que serve, para que não serve, né? Então a gente começou a ter base para utilizar. E também ele acabou entrando no mercado veterinário, começou nos humanos, né? Hoje já é bastante utilizado em equinos e agora até em pequenos animais. Inclusive, acabei de escrever um livro dos pequenos animais, tá em inglês, né? Porque foi o pessoal da Europa que pediu, mas assim, muito uso em pequenos animais também. Então, é bem bacana para a área veterinária, ele serve para bastante coisa. Bom, vamos falar também das partes do tape. É importante saber que as extremidades do tape sempre são colocadas sem tensão, porque se você estica o tape direto, o que acontece? A força dele, elástica, tende a descolar a ponta. Então, a gente aplica com tensão o centro do tape e sempre as duas extremidades são aplicadas sem tensão e a gente chama essas partes de âncoras. Então, a gente tem as âncoras e a parte ativa do tape. E lembrando que daí é só essa parte que a gente vai utilizar assim para tratamento. O resto é âncora. O tape, ele também pode ser esticado, né? Ter um stretch, um alongamento de acordo
com o objetivo do tratamento. A gente pode colocar um alongamento pequenininho ou um alongamento mais forte. Então, isso vai depender da aplicação. E, então, agora vamos falar um pouquinho da deformidade angular, né, das deformidades e por que a gente vai utilizar essa fita elástica, né, para isso. Bom, os potros são animais que, né, nascem e já ficam em pé, já saem acompanhando a égua, e tudo acontece muito rápido, né? Então, assim, a gente tem que agir muito rápido também quando tem um problema. Um dos principais problemas são as deformidades. A gente tem as deformidades angulares e as deformidades flexurais. A gente vai falar das duas, porque é possível utilizar o tape para corrigir as duas. Para tratar os potros também tem uma particularidade. Como eles não são domados, é muito mais fácil tratar um cavalo adulto, que você coloca no cabresto, ele fica quieto. Não, potro normalmente tem que ter mais gente segurando, né? Precisa de mais gente para aplicação. É um animal com a cicatrização extremamente rápida, né? Então tudo acontece muito rápido no potro. A gente tem que levar em conta também que o tamanho é pequeno, se a gente vai aplicar algum equipamento, um laser, alguma coisa, os tempos de sessão também são menores, que as estruturas são menores. E a gente tem que considerar também o quanto de exercício e o quanto de repouso a gente vai colocar no tratamento desse potro, que isso também tem bastante impacto no desenvolvimento desse potro. Tem, inclusive, os papers do pessoal da Holanda, da Universidade de Utrecht, que fizeram trabalhos muito interessantes, assim, de colocar os potros parados, os potros em exercício durante o desenvolvimento deles, para ver o que acontecia, qual seria o impacto do exercício nos potros, né? E então, enfim, a gente não pode deixar o potro muito tempo parado, tá? Então, a gente tem que tratar levando isso em consideração. Então, cuidado, assim, com o impacto dos tratamentos. Bom, vamos falar, então, das deformidades angulares. A deformidade angular é um desvio no plano frontal do membro, ou seja, a gente tem aqui o plano frontal, né? E esse desvio vai estar aparecendo no plano frontal. Quando esse desvio, o desvio da parte distal em direção ao plano medial, a gente chama de carpus varus. E quando a extremidade distal cai para fora dessas linhas de equilíbrio, daí a gente chama de carpus valgus. O carpus valgus é mais comum e é muito fácil também da gente tratar com tape. Então, vamos ver o que acontece. Quando a gente tem a deformidade, né, a gente tem aqui entre o rádio e o terceiro metacarpiano, né, o carpo no meio, o que acontece? Tem uma tração, né, uma tração dos ligamentos na parte medial e uma compressão na parte lateral. Tá? Então, é isso que está acontecendo. Pode acontecer de ter o boleto também comprometido, tá? Não só o carpo, mas a região metatarsofalangiana, metacarpofalangiana ou metatarsofalangiana também. Então, essas deformidades podem estar acontecendo no carpo ou no boleto. E daí, quando ocorre uma compressão, se a gente for pensar na vascularização do local, da região da placa epifisária, né, toda vez que a gente comprime a vascularização, vai estar chegando menos nutriente, a gente está comprometendo também o crescimento, né, dessa região. Então, é muito sério uma compressão ali na região, daí essa região para de crescer. E a outra região que está sem a pressão, né, acaba crescendo mais. Bom, as principais causas dessas deformidades podem ser flacidez dos tecidos periarticulares, né, seria a causa mais comum nos potros. Isso também pode ser por causa de uma má posição intrauterina,
pode ser por uma ossificação incompleta dos ossos do carpo, ou seja, o potrinho nasceu antes desses ossos crescerem e daí esse carpo não vai ter estabilidade. Pode ser um desequilíbrio hormonal, nutricional, pode ser um crescimento assimétrico da placa epifisária, pode ser por conta de exercício excessivo, pode ser um trauma, tá? Então, a gente fica aí com essas causas, sendo que a mais comum seria a flacidez dos tecidos periarticulares. Existe uma classificação do grau de deformidade. Até 5 graus é considerado normal. Então, todo potrinho que é um pouquinho, né, carpos valgos, até aí não precisa se preocupar, tá? É normal. Até 7 graus é normal para o tarso. De 10 a 20 graus é considerado um desvio, então, assim, de 5 a 10 seria um desvio leve, né, para o carpo, de 10 a 20, um desvio moderado, e acima de 20 graus, a gente está falando num desvio severo. Normalmente, os potros, até 30 dias, acabam apresentando uma correção espontânea quando é um desvio leve. Agora, os potros com desvio severo, já é mais difícil deles apresentarem essa correção espontânea, e são normalmente os potros que a gente deve pensar em ajudá-los a se corrigir. Então, provavelmente, eles não vão apresentar a correção espontânea, pelo menos não tão facilmente. É importante avaliar esse animal em estação e a inspeção em movimento também. E é muito importante a radiografia. A radiografia seria o melhor método de avaliação. Para tirar a radiografia desse potro, o Dr. Auer recomenda que não se tire a radiografia de frente do potro, porque normalmente, nesses casos, existe também uma rotação lateral do membro. Então, por conta disso, ele recomenda que a posição do radiologista seja não em frente, mas um pouquinho para o lado do potro, para ele ficar de frente para o membro e não de frente para o potro, né? Seria a melhor radiografia que pode ser feita, então. Tem esse detalhe. E daí, quando se tira uma boa radiografia, né, bem de frente para a coluna óssea, é muito importante a radiografia, porque ela vai nos dar a causa do desvio, ou seja, se for uma hipoplasia dos ossos do carpo, a gente já sabe o porquê, ela vai dar a localização exata do desvio, o grau do desvio, que é muito importante a gente medir, né? A condição dos ossos da articulação afetada, a aparência das placas epifisárias. Então, se tiver uma fratura de placa epifisária, a gente está avaliando na radiografia. Temos outra palestrante. E avaliação também da resposta ao tratamento, tá? Então, é importante a gente acompanhar radiograficamente. Seria o gold standard, a radiografia. Esse caso, por exemplo, é um caso de um potrinho bem novinho, né, alguns dias, e daí o que aconteceu? Estava com desvio muito severo, e ele já nasceu com esse desvio, ou seja, ele não tinha sustentação no carpo. Então, quando se tirou radiografia, observou-se uma hipoplasia dos ossos do carpo. A gente vê que eles ainda estão pequenininhos, então é um pouco por conta da hipoplasia, esse desvio. Nesses casos, a gente não vai usar o tape para corrigir, tá? Nos casos de hipoplasia, o importante é dar uma estabilidade na parte medial do carpo, uma tala, e deixar esse potrinho em repouso, ou seja, seria equilibrar essa coluna óssea, né? Fazer ele soltar esse peso o mais reto possível, então dar essa estabilidade medial e deixar esse potrinho realmente em repouso. Se ele ficar acompanhando a mãe dessa forma, vai ser pior. Então, aqui a gente vai ter outros exemplos de hipoplasia, né? Esse é um caso da Cornell University, e daí o tratamento para hipoplasia seria imobilização e repouso, porque é muito ruim o potrinho
soltar peso numa articulação tão instável, porque não tem estabilidade estrutural. Mas rapidamente, esses ossinhos se desenvolvem. Por exemplo, olha que bacana esse caso. Esse é do lado esquerdo no dia 1, do lado direito, 3 semanas após, esses ossos já se desenvolveram, então já passa a ter estabilidade, né? Então, assim, nesse primeiro momento, essas primeiras semanas, é importante promover essa estabilidade dessa articulação, tá? Então, esse é um caso que a gente não vai corrigir com tape. A gente vai corrigir quando não é hipoplasia dos ossos do carpo. Mas é importante tirar radiografia justamente para diferenciar. Tá? Então, aqui outro caso de hipoplasia. E a hipoplasia pode acontecer também nos ossos do tarso. Tá? Então, é importante a gente averiguar se é uma causa estrutural, né? Ou se é uma flacidez dos ligamentos. Daí sim, a gente vai conseguir agir com o tape. E também é importante a radiografia para a gente ver afecções associadas, como, por exemplo, epifisite, como uma fratura de linha epifisária, uma fratura tipo Salter-Harris. Então, é bem importante a gente tirar a radiografia. Bom, e daí existem as correções cirúrgicas. Tem as correções cirúrgicas e a correção conservativa. Vamos explicar como é feita a correção cirúrgica. As cirurgias, normalmente, elas querem ou inibir o lado convexo, o lado que está crescendo mais. Então, a ideia seria limitar o crescimento do lado que cresce muito. Isso pode ser feito com o uso de grampos, parafusos corticais mais a ponto de arame ou um parafuso único transfisial. Ou se não, a cirurgia também pode visar em estimular o lado côncavo, o lado que está com compressão, pela transecção do periósteo, e daí ocorreria esse estímulo. Existe um princípio que é de Ruther-Volkmann, que ele fala que no esqueleto imaturo, o crescimento ósseo ele é retardado pela compressão mecânica e acelerado, né, por tensão ali na placa epifisária. Então, quando essa placa está em desequilíbrio, esse crescimento vai continuar perpetuando, né, nesse desequilíbrio. Então, é muito importante, então, a gente agir e tentar corrigir esse desequilíbrio na placa, senão vai continuar crescendo assim. Que nem eu falei, naquela área que está com compressão, é muito mais difícil de chegar a nutrientes, enfim, esse tecido não vai, né, se desenvolver tão fácil. E também, quando se pensa em imobilização desses potrinhos, toda vez que a gente pensa em usar o gesso ou a tala, é importante levar em consideração que esses potros crescem muito rápido e que não pode deixar 20 dias, um mês, tá? Esse gesso tem que ser mudado a cada 10 dias, 2 semanas no máximo, e o ideal é normalmente moldar, cortar o gesso, deixar as 2 conchas, para estar sempre avaliando, né, se não tem ferida por pressão, enfim, é um animal que está crescendo muito rápido e que o formato também muda muito rápido. E o ideal é sempre procurar materiais ortopédicos, nunca fazer uma imobilização, por exemplo, usando cano, né? Existem materiais para isso, gente. E potro é muito pequenininho. Eles se dão super bem com os materiais ortopédicos. Qualquer casa de ortopedia vende, né, esses materiais, termoplástico. Então, assim, usar os materiais que vão moldar e fazer a conformação exata do membro, né? Porque muito dificilmente vocês vão conseguir fazer isso com um cano de PVC e um cano plástico, e daí isso vai causar áreas de pressão. Né? Aliás, é extremamente desconfortável, né? Ficar com uma superfície reta numa área irregular. E é muito importante também pensar no tratamento precoce desses potros. Por quê? Porque um potro que é torto, né, que tem uma conformação anormal, o valor desse potro está associado à conformação dele, né? Então, se o potro é torto, não adianta, pode ser ter uma genética maravilhosa, o valor dele vai cair.
pela conformação, então tem o impacto econômico. Também, se esse potro continuar se exercitando com essa placa epifisária em desequilíbrio, o que vai acontecer? Ele vai, isso vai gerar problemas, e isso pode gerar uma baixa performance no futuro. Também aumenta a incidência de lesões relacionadas ao desequilíbrio de forças, porque esse desequilíbrio vai no membro inteiro, até no casco. E também a gente tem que pensar em animais de exposição. O animal de exposição ele tem que ser perfeito, né? Então, se esse animal é destinado à exposição ou vai passar por uma exposição para ser aprovado como garanhão ou para, enfim, ele também tem que estar com os aprumos perfeitos. E então, assim, a correção cirúrgica, voltando aqui à correção cirúrgica, ela visa parar o crescimento do lado que cresce muito, ou então aumentar o crescimento do lado que cresce pouco. Vamos ver o primeiro caso. Como que a gente vai parar o crescimento do lado que está crescendo muito? Então, isso pode ser grampo, parafuso com cerclagem ou parafuso transfisial. Esse seria um exemplo do uso de grampos, tá? Essa é uma imagem de um colega, onde foi colocado grampo na placa epifisária para segurar o crescimento desse lado. No caso, foi feito aqui bilateral, né? Aqui o parafuso cortical mais a cerclagem, daí utiliza-se 2 parafusos com uma ponte de arame, né? Também é outra técnica. Esse coitadinho desse potrinho fez 3 cirurgias. E aqui o parafuso transfisial, inclusive no boleto também, né? Então, aqui no carpo e no boleto, tá? Esse também é uma imagem de um colega. Gente, a cirurgia, ela é considerada hoje em dia o gold standard na literatura. Se você coloca para pesquisar deformidades angulares em potro, vem como gold standard a correção cirúrgica, daí todas as técnicas de correção cirúrgica. Mas os desvios leves e moderados, ou mesmo às vezes até severos, a gente tem uma taxa de sucesso muito grande com a correção com o tape, né? Então, vale a pena repensar de esperar um pouco, ou não mandar imediatamente um caso moderado, por exemplo, né? Seria interessante tentar um tratamento com tape e daí deixar para a cirurgia só aqueles casos que realmente precisam dela para correção, que seriam os casos severos ou, né, ou os casos que não responderam ao tratamento conservativo. O que no tape é muito difícil não responder, né? Só se fizer errado, assim, que realmente não vai responder, mas assim a gente tem um resultado muito bacana, como eu falei. A outra forma de tratamento cirúrgico seria, então, estimular o lado que está crescendo menos, que seria a transecção do periósteo, onde se faz um corte no periósteo ali próximo à região da placa epifisária, e a ideia dessa transecção é liberar não só a parte de forças, mas fazer uma liberação mecânica, mas também criar fatores de crescimento ali no local, muda a parte bioquímica ali do local, né? E a cirurgia, ela tem algumas desvantagens, né? Por isso que a gente só deve usar naqueles casos que realmente precisam dela. Existe o risco da anestesia, existe sempre o risco de infecção, é um procedimento doloroso. Imagina um potrinho, né? Colocar um parafuso, depois fazer outra anestesia para tirar o parafuso, porque vocês têm que tirar o parafuso, se coloca esse parafuso, por exemplo, para conter o lado que está crescendo muito, só que o potrinho vai crescendo, daí se corrige e esse parafuso tem que sair, senão o desvio vai ficar para o outro lado, né? Então, normalmente, nesses casos de contenção, são necessárias 2 cirurgias, não uma. Então, são 2 procedimentos, né? Tem um custo alto também, né? Porque são 2 procedimentos. Existe o risco de inflamação da placa epifisária, pode ter mudanças permanentes no local da cirurgia, cicatriz, mudar a cor do pelo,
e o custo da cirurgia normalmente é alto, né? Até porque normalmente são 2 procedimentos. Esse é um exemplo de um caso que o potro era Carpus valgus, né? É esse aqui, o membro anterior direito. A gente observa Carpus valgus, o desvio para o lado medial aqui, né, do carpo. E o que aconteceu com esse potro? Foi colocado o parafuso com a cerclagem, foi feita a contenção, só que não se retirou a tempo essa contenção. O potro continuou crescendo. E daí, como continuou contido, né, o que aconteceu? Ele virou Carpus varus. Então, existe a data certa também para retirar esse parafuso. Se não tirar essa contenção, o problema vira... vocês acabam com outro problema, né? Então, o tratamento cirúrgico são essas modalidades que eu falei, né? Ou vai estimular o lado que cresce, conter o lado que cresce muito, ou vai estimular o lado que cresce pouco. E a gente tem as opções agora de tratamento conservativo, né? O tratamento conservativo, normalmente a gente coloca esse potro num piquete menor, né? Não deixa solto num piquete grande, mas também são poucos os casos que a gente coloca na baia, né? Normalmente é interessante um pequeno nível de exercício, tentar não deixar o potro confinado, né? Exceto quando há fratura de placa epifisária, quando há hipoplasia, daí são casos que deve ter repouso mesmo, senão pode só reduzir o exercício. E o exercício é sempre muito importante, né? Até para fortalecer os músculos, os ligamentos. Então, assim, nos desvios severos, não deixar fazer muito exercício. Nos desvios leves, reduzir o exercício e colocar num piquete menor. Então, o tratamento conservativo, ele vai envolver repouso ou exercício, dependendo do caso, o uso de talas ou gesso, o casqueamento corretivo ou uso de prolongadores, pode ser feito com shockwave, né? Existe um paper com o uso de shockwave, mas o resultado só começou a aparecer com 21 dias, então, e não foi tão bom que nem o resultado do tape, sendo que o resultado do tape é imediato, normalmente com 15 dias o potro já apresenta correção. Então, pode ser feito com os tapes, né? E pode ser feito com instrumentos que trabalham a fáscia e combinado com exercícios. Então, tudo isso envolve o tratamento conservativo. Aqui um exemplo do shockwave, né? Como eu falei, o resultado demora um pouco e não é assim tão efetivo que nem o tape, quando a gente compara um com o outro. Aqui, na parte de casco, eu não preciso nem falar, né? Então, depois, na parte de discussão, tenho certeza que o Tenório vai comentar, é importante a gente dar um suporte aonde estão caindo as forças, né? Então, ele pode comentar dessa parte depois. Uma outra coisa que eu já vi, eu recebi essa foto no WhatsApp, né, de um dos casos, não queimem o potro, tá? Não passem substâncias revulsivas. Aqui eu coloquei para vocês até a posição da AEP, que é a Associação dos Veterinários de Equídeos lá dos Estados Unidos, né? A maior associação que tem aí mundial. Eles se posicionaram com relação ao termocautério e pinfiring. Eles falam assim para não utilizar substâncias blistering, substâncias irritantes. Vocês vão provocar uma inflamação da pele que não vai chegar no tecido que vocês querem, que pode causar fibrose, enfim, vocês estão danificando a pele sem um ganho onde vocês acham que vai ter. Então, assim, não façam, tá? Não utilizem esse tipo de tratamento. E o tape, quando a gente começou a pensar na possibilidade de tratar com o tape, a gente procurou na literatura, não havia nada em equinos, tá? Nós realmente pensamos nesse tratamento. A única imagem que a gente encontrou naquela época, em 2018, começo de 2018, na internet, foi essa imagem.
aonde o cavalo inteiro está com tape, menos aonde precisa. Vocês vão ver exatamente, eu não sei se é o cursor, não, eu não consigo apontar, mas assim, a gente precisaria colocar o tape exatamente no carpo, na parte medial, e o cavalo inteiro está com tape menos aonde precisa, e daí não tem o depois. Então, assim, provavelmente, né, não teve uma boa correção do antes e depois com essa aplicação, porque o tape, ele é um elástico, e na parte lateral do membro, a gente está vendo que a pessoa colocou o tape na parte lateral. E se ele é um elástico, ele vai encurtar e vai entortar mais ainda, né? Então, tem que tomar cuidado com o tratamento. Existia um trabalho, depois que a gente fez, que a gente foi encontrar esse, que foi o que mais chegou perto, que é um trabalho com um desvio de articulação, no caso de humanos, e onde se coloca o tape, esse elástico, se você tem o desvio ali né, do dedo, você consegue colocar esse elástico e encurtar essa região. Então, é um pouco parecido com o que a gente pensou nos equinos. Então, esse foi o primeiro caso que nós fizemos, né? A gente tem sempre o grupo do curso de fisioterapia equina, e o pessoal, os alunos sempre postam casos, né? E daí, logo depois do curso, uma aluna postou esse caso, estou com uma potrinha que é carpus valgus. Daí eu pensei assim, eu falei, olha, coloca um tape de 30 centímetros só na parte medial do carpo. Então, orientei ela como colocar. Ela já tinha feito aulas de tape no curso, então sabia a âncora sem tensão, a tensão só no meio, e colocou as âncoras de reforço. Então, essa foi a primeira potrinha que a gente tratou. E daí, o resultado foi tão bom, mas tão bom, que em 15 dias tinha se corrigido. E quando a gente foi ver esse desvio, o que acontece? Esse desvio era um desvio severo já, né? Já estava classificado como severo. Lembra que eu falei acima de 20 graus é severo? Então, assim, já se tratava de um desvio severo que em 15 dias a gente conseguiu corrigir. E, ao mesmo tempo que essa aluna postou esse caso no grupo, 3 dias depois, uma outra aluna de outro estado também postou esse caso, eu também estou com caso. Falei, não, faz a mesma coisa. Orientei como fazer a aplicação e pasmem o que aconteceu. Também, em 15 dias, o potrinho se corrigiu. Esse potrinho tem uma história engraçada, porque ele tinha ido para a faculdade para fazer a cirurgia corretiva. Só que ele chegou doente, ele chegou mal clinicamente. Então, no que estavam aguardando alguns dias ele melhorar clinicamente para poder fazer a cirurgia, a minha aluna era residente na faculdade e começou a aplicar o tape. Adivinha o que aconteceu? Ela corrigiu o potro, não precisou mais da cirurgia, né? Então, esse potrinho teve sorte. E daí, como a gente fez esses 2 casos, né, ao mesmo tempo, nós acabamos publicando isso num congresso internacional, levei para o Simpósio Mundial de Fisioterapia Veterinária, porque os resultados foram realmente bárbaros, né? E até o nosso paper ganhou um award lá, né? Ele foi o melhor trabalho do Mundial de Fisioveterinária. E isso saiu, foi a primeira publicação científica em equinos com uso de tape para esse tipo de correção. Então, está lá nos anais do simpósio, né, na ata veterinária escandinávica, porque o simpósio tinha sido lá na Suécia. E lá no simpósio, o pessoal falou, nossa, Solange, você tem que publicar isso, fazer um experimento maior. Então, a gente acabou entrando num experimento grande, com avaliação radiográfica também, não está publicado ainda, mas em breve, agora já está saindo, né? Já coletamos bastante casos, e a gente começou a tratar, mas fazer as medições na radiografia. Lembrem que a radiografia é um método mais sensível, né? Então, nós resolvemos fazer o experimento de forma bem séria. E o que acontece? 15 dias a gente corrige os potros,
né? A maioria deles. Esse aqui é um outro caso. Assim, o bacana dessa técnica é que essa técnica é replicável. Não é que assim, eu coloquei o ponto. Não, eu falei para minha aluna colocar, ela colocou e corrigiu. Falei para outra aluna colocar, ela colocou e corrigiu. É uma técnica muito fácil de aplicar. E justamente por ser muito fácil, ela é fácil também de padronizar. Então, o que acontece? Os casos que eu tratei, na verdade, eu pedi ajuda dos colegas veterinários e eu mandava os tapes recortados e fazia um vídeo de como colocar e o quanto que ia alongar esse tape. Eu colocava direitinho uma reguinha do lado, uma reguinha de papel. Olha, você tem que alongar aqui esses 3 centímetros e colocar. E as pessoas colocavam e dava certo. Então, aqui é um dos casos, né? Olha, a gente observa do lado esquerdo, o potrinho está com os 2 carpos bem próximos, né? Aliás, os cascos lá embaixo, eles estão até mais afastados que na segunda foto, né? E o carpo está junto. E lá na segunda foto, os cascos estão mais próximos e o carpo está separado, né? Então, a gente vê uma mudança grande na angulação na radiografia também, e esse tape foi colocado ali do lado medial. Esse é um outro caso também, aliás, esse aqui, desculpa, não foi de tape, era outra coisa. Aliás, esse foi um caso de casqueamento que você me mandou, Tenório. Eu esqueci de colocar. Esse aqui é um caso super interessante, foi uma aluna do curso online, é uma aluna da Bélgica. E ela também mandou as fotos, né? Essa aqui de 18 de julho não está muito boa, mas assim, o potro também com desvio muito severo, né? A gente olha aqui na primeira foto e se corrigindo aí, né, em pouco tempo também. Então, a gente tratou animais no mundo inteiro, porque daí começavam a aparecer casos na Austrália, nos Estados Unidos, e enfim, todo mundo que a gente orientou teve sucesso com essa técnica. Aqui, um outro caso aqui do Brasil, também corrigido. Aqui um outro caso também grave, né? Severo também já corrigido. Então, esse caso do membro anterior esquerdo, também já, só de colocar o tape também já melhora a postura do animal, né? Aqui depois a correção final. Esse outro também, olha, bem grave ali na radiografia, e a radiografia bem melhor na imagem da direita. E quando o potro cisma de arrancar o tape com a boca, uma das técnicas que dá para utilizar é colocar uma malha dessas cirúrgicas, né? Essa malha tubular. Então, pode ser colocada uma malha tubular, porque assim o potro não vai tirar o tape. É muito difícil que o potro coloque a boca no tape, mas pode acontecer, né? Nada impede dele ver o que é isso aqui, começar a mexer e arrancar o tape. Então, daí a estratégia seria utilizar a malha tubular em cima do tape. Ela não vai interferir no tratamento, mas assim ajuda a proteger o tape de tratamento. Bom, e qual que é o mecanismo de ação, né, desse tape? O que ele faz? A ideia seria colocar um reforço aonde caem as forças. Só que pensando que o tape é elástico, provavelmente não é esse o mecanismo de ação, porque, né, a gente está falando de uma estrutura elástica, então ele não vai conter as forças. Seria uma ajuda também para o ligamento colateral medial. Só que também, provavelmente, não é esse o mecanismo de ação. E como que a gente entendeu o que está acontecendo, né? Essa região, toda a região articular é muito cheio de receptores de propriocepção. São regiões ricamente inervadas. A quantidade de proprioceptores, né, de terminações nervosas que existe no retináculo é absurda.
Então, os pesquisadores de fáscia, quando começaram a dissecar retináculo e viram tanto de terminação nervosa, o que eles pensaram? Antigamente se achava que retináculo era aquela banda, aquela estrutura só para segurar os tendões no lugar. Daí começou a se repensar isso. Então, puxa, para que tanta terminação nervosa? Não é uma estrutura só para segurar os tendões no lugar. Provavelmente o retináculo tem uma função proprioceptiva muito grande. Então, a gente está colocando esse tape, né? A gente está colocando uma força no sentido de encurtar, a gente está colocando um vetor de força numa região muito rica em terminações nervosas, muito rica em proprioceptores. E daí, é por aí que provavelmente a gente está influenciando a posição do animal e tendo um bom resultado. Então, não é a força do tape, é o fato de colocar um vetor de força numa região rica em terminações nervosas. Então, a pessoa que pesquisou isso, essas terminações nervosas, foi a Carla Esteco, autora desse livro, e ela realmente falou que o retináculo tem uma função proprioceptiva muito grande. Então, a gente está colocando o tape exatamente nessa região. E daí a gente tem, por exemplo, então, aqui o retináculo extensor, né? Então, essa é a ideia desse tratamento. É colocar uma informação de pele, né? Criar um vetor de força no sentido de encurtar essa região. É uma informação de pele que acaba se transformando numa informação postural. E esses tapes também podem ser utilizados no membro posterior, tá? Então, no caso de tarsos valgos, também. Eu fiquei na dúvida no começo pela angulação do membro. No carpo é muito mais fácil. A gente está mexendo com uma coluna óssea, né? Só para um lado. E no tarso a gente já está com mais vetores aí, porque tem angulação cranial ali também. Mas os casos que foram feitos também deram certo, né? Também melhoraram. E também a gente pode corrigir os carpos varos, porque no que eu comecei a fazer o experimento, era só com carpos valvos, né? Mas daí todo mundo que tinha um potro com desvio acabava mandando imagem. E daí eu falei, bom, então tá, vamos tentar, coloca no carpos varos também, só que você vai colocar do outro lado, em vez de colocar do lado medial, vai colocar na parte lateral do carpo, porque agora é o contrário no carpos varos, né? A gente tem a compressão do lado medial e o que está estirado é a parte lateral do carpo. Então, esse tape deve ser colocado do lado oposto. Então, a gente coloca o tape na parte lateral do membro, né, criando um encurtamento para que retorne à posição normal. Tá? Isso pode ser feito no carpo e no boleto também. Então, é dessa forma que... E a gente pode deixar o animal a pasto, tá? O tape cola muito bem. Uma vez que ele é bem colocado, raramente ele descola. Inclusive, o tape ele pode ser utilizado em atletas humanos que praticam natação. Ou a pessoa pode colocar e tomar um banho e o tape não sai. Então, uma vez que bem aplicado, ele tende a não descolar. Agora, tem que ser bem aplicado. Se o potro está um pouquinho úmido, já não cola. Se tiver um pouquinho de umidade, esquece. Então, por exemplo, os potros que você vai fazer uma aplicação de manhã, não é um bom horário para fazer essa aplicação, porque se o capim estiver alto, fica molhado com o orvalho da noite, né? Se o potrinho estiver assim, com a pele um pouco úmida, esse tape não vai colar. Melhor esperar secar ou colocar o potro na baia algumas horas antes da aplicação, para que ele esteja realmente seco. Aqui um outro caso de varos, mais leve, esse animal já tinha, acho que 6, 7 meses, né? Já está escapando ali quanto mais cedo a gente corrigir, melhor. A gente tem uma janela grande aí no carpo, mas assim, quanto mais cedo a gente agir, melhor. Inclusive, boleto é mais cedo ainda, tá? Na verdade, assim, as janelas ideais para a gente corrigir, não as janelas de fechamento articular, mas
a janela ser do ideal para fazer essa correção, tá? Seria até 3 meses no boleto e até 6 meses no carpo. A gente sabe que a linha epifisária vai fechar lá para frente, mas assim, a gente tem uma época ideal para essa correção. Mas mesmo assim tem uma janela grande, então assim, não é quando o potro nasce com a deformidade, né, uma deformidade leve, às vezes o proprietário desespera, eu falo, não, calma, né, pode corrigir até 30 dias, a gente tem uma janela grande para corrigir depois, não é um caso de emergência, não saiam pensando em cirurgia no potro com 2 semanas, né, a não ser que seja, né, uma coisa extremamente severa, mas assim, a gente pode aguardar, a gente tem um tempo. E daí a gente tem também as deformidades flexurais. Agora, essa deformidade é outro tratamento, tá? Não vai ser colocar o tape na parte medial lateral do carpo. A gente tem que entender a biomecânica, a causa dessas deformidades. A deformidade flexural seria a não extensão completa dos membros. E a causa mais comum seria o encurtamento, né, em alguma parte aí da unidade músculo-tendínea, e daí vai dar mais uma região, por exemplo, pode ser mais ali na região do boleto, pode ser mais na região do carpo, né, mas vai ser um encurtamento da parte flexora. Então, a gente tem anatomia aí, a gente vê os principais tendões e a gente tem que entender, então, por que acontece esse encurtamento e como que a gente vai corrigir. A gente tem que alongar essas unidades. Uma dica, a literatura fala que quando a parede do casco está até 90 graus do chão, né, você pode pensar no tratamento conservativo. Quando ela passa desses 90 graus, que nem esse caso ali da última foto, que você já começa a pensar em tratamentos mais agressivos, até considerar o cirúrgico, tá? Tipo, até 90 graus você pensa no conservativo, virou, já até pensa no cirúrgico, porque é realmente grave. Bom, então aqui é um exemplo de uma deformidade flexural, uma potrinha que nasceu com o tendão encurtado nesse membro, né, no esquerdo, e ela realmente não apoiava, tá? O casco estava virado, mas calma, a gente não pensou em cirurgia porque ela tinha acabado de nascer, né? O potrinho acabou de nascer, então a gente colocou o tape, só de colocar o tape, ela já começou a apoiar o membro. Já começou a apoiar, e, né, 3 dias depois, o pessoal do Aras continuou fazendo, e a gente colocou o tape nessa cadeia do extensor carpo-radial e seguindo para o extensor. Depois, com o tempo, esse foi o primeiro caso que a gente fez de deformidade flexural. Depois a gente começou a ver que a gente não precisava ir até o casco, que a gente não precisava ir até lá embaixo, que o principal músculo responsável por estender a região do carpo é o músculo extensor carpo-radial. E ele para logo abaixo do carpo. Então, ele está se inserindo ali no terceiro metacarpiano. Então, a gente chegando, né, até um palmo abaixo do carpo, já está bom, não precisa ir até lá embaixo, tá? Mas os primeiros casos, a gente acabava recomendando fazer a cadeia inteira. Esse era um outro animalzinho, era uma colega que mandou a foto no WhatsApp, eu falei, faz o tape na cadeia da frente. Então, só para vocês terem uma ideia, não estava virando, não estava estendendo o membro anterior direito, e com o tape passou a estender. O que o tape faz? Então, o tape é um elástico, ele vai encurtar essa cadeia da frente, né? Aqui foi essa colega até que mandou o caso. Ai, desculpa, gente, está fora de ordem. Depois eu mostro essa foto da escovação. Então, assim, a gente tratou várias deformidades flexurais, simplesmente estimulando ali o extensor carpo-radial, ou colocando um tape,
né, nele, ou estimulando com a escova, que é o que a colega está fazendo. A outra, aqui nessa foto, no caso era um posterior, né? Mas a gente também pode pegar uma escova, se não tem nada na propriedade, pegar uma escova dessas amarelas e escovar debaixo do carpo até a região da escápula ali, até o ombro, entendeu? Então, pega e toda a extensão do extensor carpo radial, vocês vão escovar para cima, para estimular essa musculatura. Então, aqui outros exemplos, depois a gente começou a encurtar o tape, e a gente viu que agora, né, só a região do extensor carpo radial, que é essa, ele acaba embaixo do carpo, então, né, distal ao carpo, que a gente já tem um resultado bacana. Então, aqui é o músculo extensor carpo radial, vocês estão vendo que o tendão desse músculo, ele passa cranialmente ali ao carpo, né? E que esse músculo encurtando, ele vai estender o carpo. Então, ele é o responsável pela extensão do carpo. Então, é muito importante a gente pensar em fortalecê-lo. Por que também? Porque a gente sabe que a causa é lá nos flexores, é lá atrás que está encurtado. Só que acontece, o flexor profundo e o flexor superficial, eles estão bem na parte de trás do osso, e eles estão encobertos pelo ulnar lateral e o flexor carpular. Então, o que acontece? Os músculos que a gente quer atuar, que são os que estão encurtados, se a gente fizer um corte transversal no músculo, a gente vai ver que tem o osso, eles estão logo atrás, e depois tem outros dois músculos cobrindo. Ou seja, a gente não tem uma ação direta neles com tape. Então, e para a gente pensar em atuar nessa área, a gente precisaria estar colocando tape sobre o músculo, certo? Assim, para ter um efeito melhor. A gente não teria um efeito assim muito secundário, seria um efeito menor. Então, nesse caso, seria mais interessante trabalhar no antagonista. A gente tem um músculo que tem uma função, a gente vai ter outro, vai trabalhar no oposto. Então, fortalecer o extensor carpo-radial, que automaticamente alonga os flexores. Outra estratégia que a gente combina, a gente não faz só o tape, a gente faz uma série de exercícios também. Então, se a gente quer fortalecer o extensor carpo-radial, é importante fazer exercício com esse músculo. Como que a gente vai fazer o animal contrair só esse músculo? Então, esse é um exercício onde eu estou puxando o membro para trás e daí, automaticamente, a tendência vai ser querer puxar para frente. Ó, eu vou provocar uma resistência e ela vai começar a trabalhar contra a resistência. Então, eu estou fortalecendo exatamente esse músculo, porque é esse músculo que ela vai, né, querer contrair para sair da pressão. Outra forma de fortalecer o extensor carpo-radial é com hidroterapia. Então, alguns potros que chegaram aqui, esse aqui é um cavalo adulto, mas assim, só mostrando que a hidroterapia, na hidro, o cavalo tem que ir contra a resistência, né? O extensor carpo-radial trabalha contra a resistência da água. Então, olha, um trabalho bem grande, né, desse músculo, de trabalhar contra a resistência. Então, a gente tem um resultado muito grande de combinar o tape com exercícios, né, de fortalecimento dessa musculatura, ou de tape com os instrumentos de fáscia, que daí também vou mostrar para vocês o que são. Tá? Então, a gente tem feito bastante casos. Quando o animal é adulto, como esse aqui, daí normalmente pode acontecer essa deformidade aí flexural com alguma causa, dor, isso pode ser secundário, né? E daí normalmente quando tem esses encurtamentos, daí a gente precisa agir mais, não é tão fácil que nem um potro para corrigir. Nesse caso, é um caso de uma colega minha da Itália, e que ela usou tecar-terapia para aquecer essa musculatura flexora e daí fazer os exercícios. E outra técnica que a gente pode utilizar são os instrumentos de fáscia, que a gente até teve um curso esse fim de semana, o pessoal adorou, assim, é muito bacana
como a gente consegue mudar a postura, como a gente consegue fazer fortalecimento muscular ou até alongamento de algumas unidades utilizando esses instrumentos. Então, nesse caso, como que a gente trabalha? A gente trabalha no extensor carporradial, de baixo para cima, no sentido de encurtar essa unidade muscular, no sentido de ativar a contração, e na parte de trás da musculatura, a gente trabalha no sentido de alongar. Então, a gente faz um trabalho contrário. Nas contraturas, é importante a gente pensar também na parte de rampa, né, de alongamento em rampa. Então, esse é um potrinho que chegou em casa, a gente vê como a quartela, né, está em pé, ou a angulação do casco também, como ele estava com a quartela bem em pé. Na segunda foto, já estava, né, bem melhor, um tempo depois dos exercícios, e o que a gente usava muito nele também era a rampa. Então, essa figura é do livro do Dr. Denoy, onde ele mostra que o tendão flexor profundo se insere na terceira falange. Então, a gente mudando a posição do casco, né, automaticamente a gente aumenta a tensão sobre o tendão flexor profundo. Então, é uma estratégia bem interessante para a contratura. Então, aqui o Dr. Denoy, né, mostrando como trabalhar o tendão, alongar o tendão flexor profundo. Então, a gente usa a rampa, a gente usa ângulos pequenos, tá? No máximo 20 graus, a gente não trabalha ângulos muito grandes, mas é o suficiente para ir trabalhando o alongamento dessa estrutura. E é muito importante também segurar o outro membro do animal, porque a gente coloca mais peso no membro que a gente quer alongar, e também que o animal não tire o membro da placa, né? Isso aqui é uma tábua de madeira com uma borracha na ponta, handmade, eu que fiz. Então, a gente mandou cortar a tábua de Itaúba, que é uma madeira bem resistente, e colocou a cordinha, como o Dr. Denoy nos ensinou. Então, sempre é importante segurar o outro membro, porque assim o animal não sai durante o exercício, né? Raramente ele pula para o lado, e então agora, se a gente não segura, facilmente ele coloca o membro para o lado, né? Então, é essa forma que a gente faz esse exercício. Também a gente conseguiu corrigir vários potros associando o exercício. E quando é o tendão flexor superficial, não o profundo, o Dr. Denoy recomenda fazer ao contrário. Ele recomenda, então, fazer a angulação para trás. Então, quando for o profundo, você vai elevar a parte da frente, e quando for o superficial, você quer alongar o superficial, seria a parte de trás. Então, nesse potro, a gente até fez, esse aqui quando chegou, como ele estava andando, e depois de um tempo de exercício. Outra coisa que a gente fazia com ele também era, então, a gente alongava o profundo e o superficial, a gente fazia os dois, né? E aqui, olha, a gente fazia muito exercício em rampa, não parece, mas a gente está numa rampa aqui, né? Então, de mudar o peso dele na rampa. Joga o peso para um lado, joga o peso para o outro. Então, é importante, nesse momento, ele realmente força mais, né, os tendões. Aqui, esse exercício lá na rampa. Ela faz com o posterior também. Puxa o máximo que der. Então, puxa o máximo que der, empurra o máximo que der. Agora abaixar o do outro. Então, ele vai colocar mais peso do outro lado. Tá? Dá para uma pessoa fazer sozinha, essa nossa estagiária, tá? Só jogando o peso dele para um lado e para o outro, na rampa. Tá? Bem fácil, uma pessoa sozinha faz esse exercício.
O da rampa, não, já precisa de umas 3 pessoas fazendo, né? Um segurando na frente, outro a rampa, outro membro. O da tábua. Mas esse de rampa é bem fácil. Outra coisa que a gente faz também é trabalhar a parte proprioceptiva e a parte de equilíbrio desse animal. Para isso, a plataforma vibratória e os stability pads são bem interessantes, né? Então, às vezes, a gente faz trabalho também para o animal se equilibrar mais. Isso é bem interessante para o problema neurológico. Os casos que a gente trabalhou com neuro foram muito bacanas. Então, a gente está trabalhando o equilíbrio, a estabilidade desses animais. E também aqueles animais que nascem com a flacidez, uma flacidez muito grande, o tape também pode ser aplicado. Então, esse é um caso de uma colega, da doutora Jana Aro. Ela fez o meu curso online de tape e daí passou a aplicar. Ela trabalha bastante com potros também, passou a aplicar em todos os casos que ela viu na frente. Então, esse animal nasceu assim, e ela colocando o tape de proximal para distal, o que acontece? Vai criar uma força elástica no sentido de, né, tracionar a extremidade distal para cima. Então, o tape ele age como se fosse um elástico. No que você ancorou em cima, primeiro na parte proximal e esticou, ele vai tender a criar uma força para retornar, uma força do elástico mesmo. Então, esse é um outro caso, era aquele caso da escovação. Então, o que foi feito nesse ponto? Eu não tinha nada na propriedade, não tinha tape, não tinha o fascique, os instrumentos de fáscia. Foi feito simplesmente pegar uma escova e escovar de baixo para cima, tá? Não só, ela escovava do casco, do posterior até o tarso, atrás ali no calcâneo, né? E depois dali até o glúteo médio. Então, fazer em 2 etapas. E em 10 dias o potro tinha se corrigido. Então, é essa foto aqui, né? Escovava primeiro a parte de baixo, depois escovava a parte de cima. É uma informação de pele, mas, né, como eu falei, se transforma numa informação postural. Então, todos os casos assim de flacidez, a gente pode estar trabalhando com o tape, que o tape, né, com essa propriedade elástica, ajuda a posição normal. Esse é um outro caso bem interessante. A queixa do proprietário é que esse animal tinha o carpo esquerdo rotacionado para fora. Não aparece tanto aqui na foto, mas não é nem tanto a parte distal, mas o carpo era rodado para fora, né? Era realmente muito esquisito. E daí a gente tem que ir na anatomia. Qual que é o músculo, né, que está encurtado? O que está fazendo esse carpo rotacionar para fora? Então, a gente chegou nesse vilão aqui, o músculo ulnar lateral. Se ele encurtado, provocaria a rotação lateral. Então, o que a gente tem que fazer? Alongar o ulnar lateral. Como que a gente faz isso? Como que a gente alonga? Daí entram aqueles instrumentos de fáscia, né, que fazem um trabalho profundo e postural, e a gente trabalhou alongando esse membro com os instrumentos de fáscia. E aqui, gente, mostrando que os potros têm um valor absurdo, né? Esse é um leilão durante os Jogos Equestres Mundiais, onde se apresentou animais que tinham um valor absurdo, né? Então, e o potrinho sempre segue a mãe, né? Olha que bacana também. Isso é uma outra estratégia que a gente usa. Quanto mais corre, mais sobe o valor. Daí trocava a pessoa que está correndo, tinha um time para ficar correndo, já trocava para outra pessoa e outra pessoa correndo. Então, a gente aproveita também essa estratégia do potrinho seguir a mãe. Uma outra estratégia seria também, se tiver que fazer exercício com esse potro ou andar com esse potro, seria andar com a mãe e passar
com a mãe aonde a gente quer, na superfície que a gente quer trabalhar. Então, por exemplo, se for, por exemplo, uma pista de propriocepção, ou num piso mais mole, ou num piso mais duro, a gente, né, passar com a mãe e o potrinho ir atrás. Porque, como eu falei, né, como não são animais domados, a gente tem que pensar, né, como que a gente vai fazer para trabalhar. Aqui, desculpa a propaganda, queria aproveitar e fazer uma propaganda do nosso próximo curso de tape, né? Já que era uma palestra de tape. Quem quiser aprender um pouquinho mais, a gente tem um curso sobre essa técnica, que é muito bacana, que ensina não só os potros, mas também mil outras coisas, né? Trabalhar com dor, trabalhar com correção de movimento, com edema, como relaxar um músculo, como ativar um músculo, enfim, é um curso bastante interessante. Então, eu coloquei aqui já a propaganda do curso. E também o nosso Instagram, né, que é o mais ativo aqui dos três. A gente ainda vai ficar mais ativo no YouTube, mas não ainda, né? A gente vai começar a fazer vídeo agora. E então, quem quiser nos acompanhar, principalmente através do Instagram, é o Vet Physio Institute, separado com tracinho, com underline, Vet, underline, Physio, em inglês, underline, Institute. Daí esse é o nosso Insta. Então, era isso que eu tinha para apresentar, né? E eu acho que dá bastante discussão, né? Bom, com certeza, Solange, muito obrigado, perfeito. Não podia esperar nada diferente disso. E tem uma série de questionamentos aqui, inclusive uma situação engraçada, que anteciparam um questionamento de algo que você ia falar, né? Entre varos e valgos, e aí, mas como é que faz no Vaurus? E logo em seguida você veio já explicando. Mas, enfim, eu vou abrir o chat aqui e colocar todas essas perguntas que foram feitas. Bom, a primeira pergunta que apareceu foi quando você estava abordando a questão da origem, né, dos desvios, o surgimento deles. O caráter genético, isso é levado também em consideração ou não? Olha, esses desvios. Tenório, genético, assim, o pessoal não aponta tanto quanto a flacidez, quanto a parte nutricional. Eu acredito que, assim, é mais a parte de flacidez, a parte nutricional mesmo. Porque genético, assim, teria que ser um animal muito, né, torto, e daí para colocar um animal desse também na reprodução não seria interessante, Interessante. Né? Não, perfeito. Solange, uma outra coisa. Com quantos graus, ou até quantos graus, nós conseguimos corrigir esses desvios angulares com o uso da kinésio? A gente chegou a fazer desvios severos, que nem aquele que a minha aluna lá da Bélgica, né, Stephanie, fez. Era bem severo. Alguns casos bem severos nós tivemos um resultado interessante. Acima de 20 graus. Acima de 20 graus. Quando é severo, o que acontece? Demora um pouco mais. Você não corrige em 15 dias. Certo. Que nem o leve, o início do moderado, em 15 dias o potro está praticamente perfeito, né? Mas quando é severo, a gente observa que leva um pouco mais de tempo. Mesmo assim, nós incluímos graus severos no trabalho, embora não estivessem totalmente corrigidos, era uma mudança já interessante, já dava uma mudança grande em 15 dias, nesse grau severo. Às vezes ia de severo para leve, o que já é um ganho interessante. E aí, numa situação dessa, quando você tem uma situação muito severa, né? Estamos falando acima de 20, próximo de 30 graus de desvio, que é uma situação muito agressiva, né? Você consegue uma boa redução. E aí, a questão do próprio exercício controlado, de outras atividades, a gente consegue ter essa redução total? Como é que fica esse ajuste fino aí, Solange? Então, e também tem a resposta individual, né, de cada potro. Claro. A orientação se o potro é novo e não é uma hipoplasia,
tentar o tape, ver como ele responde, porque, como eu Perfeito. falei, às vezes o resultado é muito rápido, né? 2, 3 semanas a gente está trabalhando isso. A parte do exercício, no caso do severo, eu deixaria daí ou na baia ou num piquete muito pequeno. Eu não acho certo um potro com desvio muito grande, essa força cair durante o exercício. Certo. Então, eu acho que daí, nos casos severos, tem que ficar mais parado. Perfeito. Agora, no caso leve, não. No caso leve, não precisa estabular o potro. Perfeito. O potro responde bem com o tape até quantos dias de idade ou quantos meses, enfim, qual é a melhor resposta? A partir de que idade até um máximo de que idade? Então, como eu falei, a melhor resposta a gente encontra para os casos de boleto até 3 meses sim, e os verdade. casos de carpo até 6. Uhum. Não que eu não tenha feito, cheguei a fazer um pouquinho diferente. Aquele Carpus Varus, o cavalo tinha um pouco mais de 6 meses, Certo. né? Mas assim, eu falei, vamos tentar, e ele melhorou. Mas assim, não é aquela melhora tão rápida que nem acontece no animal mais novinho. Então, a gente não está falando dos tempos de fechamento, a gente está falando assim do período ideal. Quanto mais cedo agir, seria melhor. Só que assim, para o nosso trabalho, a gente resolveu colocar tudo a partir de 30 dias. Porque o que acontece? Como na literatura fala que até 30 dias a maioria dos potros tem a correção espontânea, a gente queria pular esse período Perfeito. e peneirar aqueles casos que precisariam mais de ajuda. Perfeito. Então, a gente acabou fazendo isso. Então, a gente acabava pegando os potros de 30 dias para frente. Mas, assim, muita gente entrava em contato com a gente e falava assim, mas esse potro é muito bom, né? É um potro com uma genética muito importante, não dá para deixar esperando até 30 dias. Sempre. Então, nesses casos, a gente falava, não, então começa antes, já faz. Então, se é grave, eu indico começar né, logo cedo. Assim, na prática, na parte clínica, né? Sim. É que no nosso experimento tinha que ser tudo redondo, Claro, né? A gente claro. tem que fazer uma Pesquisa, coisa né? Pesquisa. na janela, tudo certinho, os tempos certinhos. Outra coisa, isso aí já é uma pergunta minha, essa pergunta não estava aqui no chat. Você fala muito dos desvios angulares, né? Contraturas, inclusive. E a questão dos desvios rotacionais? Vocês têm alguma, fora essa rotação do carpo que você mostrou agora, que para mim foi interessante, eu não tinha essa associação, como é que o tape é eficiente num desvio rotacional? Olha, em potro, na parte distal, eu não fiz, tá? Mas existe uma técnica para potro. Se importa que eu pegue a foto? Por favor, fique à vontade, por favor. Que isso? É descrito por uma colega, então vou estar mostrando a foto para vocês. Eu acho que assim funcionaria em potro, tá? Mas não foi o que eu apliquei e aqui. E não acho que funciona para cavalo adulto, tá? E daí a gente já está com tudo. Seria essa técnica aqui, tá? De você fazer uma espiral. Entendi. Utilizar o elástico para fazer uma espiral. Certo. E esse resultado ela conseguiu em potro? Então, parece um cavalo adulto aqui. Mas, assim, eu tenho minhas dúvidas. Assim, eu acredito que pode mudar um pouquinho da postura, mas não tentei, tá? Eu não tenho experiência com essa técnica, mas, assim, ela é descrita. Bom, você usa você faz tricotomia para colocação da tape ou não precisa? Excelente pergunta. Alguns casos tem que fazer sim, tá? Alguns casos estão com pelo mais compridinho, ou se não tem caso que, assim, de repente, normalmente adere bem, mas nos casos que não adere bem, daí é melhor passar a máquina, é melhor fazer. Outra coisa também, é interessante passar álcool,
passa um álcool 70 Álcool antes. 70, perfeito, boa. Mas assim, espera umas horas, eu peço para passar álcool tipo de manhã e eu vou de tarde, porque daí tira a gordura da pele, daí a gente, né, Consegue realmente. fazer Isso uma assim, boa um colocação. experimento, tá? Que é uma coisa a mais. Vários potros que a gente não fez, a gente colou bem também. Mas, assim, para assegurar no experimento que não vai descolar, que não vai dar nada errado, porque a gente tem que usar por 15 dias. Então, eu pedia para fazer tudo, tricotomia, passar álcool, porque, assim, a gente queria o máximo de, né, de aderência ali para não dar problema. Tá. E o tempo que essa tape, 15 dias é o tempo que você mantém o tape ou você tira menos? Como é que faz? Então, Qual o que o tempo? aconteceu foi que a gente fez aqueles 2 casos piloto, né? Sim. Que eram os nossos 2 pacientes iniciais ali, que deu certo, e foram corrigidos com 15 dias. Então, a gente pegou esse período de 15 dias para fazer um experimento grande, para ver o que acontecia, o que mudava em 15 dias. Né? Mesmo os casos severos melhoravam, então a gente teve um ganho em 15 dias. Grande parte dos leves se corrigiram com 15 dias. Então, por isso os 15 dias. Mas, assim, o ideal é continuar fazendo. E é uma técnica que é barata, né? Sim, se a gente for comparar com a cirurgia. Um rolinho não de tem tape risco. bom custa R$100. E você consegue... O pedaço que a gente usa é 25 centímetros. Sim. E a gente tem que trocar normalmente a cada 5 dias. Se está bem colocado, assim, faz 3, 4 trocas no máximo do pedacinho do tape, esse período. Ele não fica os 15 dias, isso é fato, tá? Tem que, começou a cair, até mesmo que não caia, pensa bem, a gente está com o potro com desvio, né? Tem um desvio aqui. Daí você coloca o elástico. Certo. Daí já começa a melhorar um pouquinho esse desvio. E daí esse tape já não está agindo tanto. Sim. Daí a gente tira aquele e coloca um novo estímulo, entendeu? Sim, um outro tape um pouco mais curto. Então, é por isso que a gente trocava também, para dar um novo estímulo. E outra, né? Você não está submetendo o animal a nenhuma cirurgia, você não tem o risco da anestesia, é muito mais barato, enfim. Você tem uma situação completamente mais segura, né, do que fazer uma cirurgia, né? Então, isso é bem, bem legal. Outra coisa, Solange, no seu dia a dia, eu sei que no experimento não, mas no seu dia a dia, essas patologias, principalmente as contraturas até, você costuma tratar associando com alguma medicação ou você só faz o uso da físio mesmo? Olha, já aconteceu de potros que a gente está tratando o clínico entrar com tetraciclina, oxitetraciclina, já aconteceu também, mas porque assim, as flexurais não entraram no meu experimento, tá? Meu experimento era só angular. Só angular. Então, todos os flexurais é tudo caso clínico mesmo. Então, alguns clínicos associaram, alguns não. Aliás, pouco, acho que só 2 casos que associaram. Então, você consegue uma boa resposta com a físio, sem a necessidade de uso de medicação. Né? Que bom. Uma pergunta aqui, outra, na verdade, a tape ela é a mesma para humanos e para equinos ou tem um material específico para equinos? Não, então, existe um material específico para veterinária, tanto que a que eu uso chama Vetkin Tape, porque usa uma cola, eles têm a linha humana, mas a cola da veterinária é mais forte, porque tem que lidar com pelo, com movimento, enfim, é bem mais forte a cola, assim, realmente cola bem. A diferença não está no material, mas sim na cola adesiva. Tá, perfeito, ótimo. Potros que nascem com contratura de carpo, tem bom resultado com o uso da tape? Com o carpo projetado para frente? Sim, contratura de carpo, isso. Então, eu faria isso, colocaria o tape no extensor carpo radial, porque se eu colocar o tape nos flexores, que é o que está encurtado, eu não teria uma boa ação, porque eles estão mais profundos, isso, né? Isso. O superficial e o profundo, então não teria tanta ação com o tape neles. Eu trabalho o antagonista e faço exercícios, o fascículo, eu trabalho alongando o membro para a parte flexora, mas eu não ajo com o tape direto lá atrás, eu vou no antagonista.
Perfeito. Você falou muito dos exercícios de rampa, né? Você mostrou no caso de contraturas. Qual o tempo de duração de cada exercício e com que frequência você sugere esses exercícios? Mais ou menos de 6 a 10 segundos, 3 vezes cada membro. Se tiver que fazer. A rampa também. 6 vezes ao dia? Não, uma vez ao dia. Uma vez ao dia, você faz uma repetição, 6 repetições uma vez ao dia. Isso, por exemplo, se for com os 2 membros anteriores, faria 3 com um, 3 com outro. 3 boas alongadas e 3 boas. Certo. Outra coisa, toda a tensão existe uma tensão, na verdade, o quanto você estica, como é que funciona a questão da tensão da tape na hora de você colocar essa tape tanto nos desvios angulares quanto nas contraturas de carpo? Então, assim, quando a gente coloca a tape na gente, a gente vê que se a gente coloca uma tensão muito forte, ela não é muito confortável. E daí, não sendo muito confortável, daí que o animal pode querer tirar, tá? Então, assim, a gente percebeu que menos é mais. E que a gente consegue resultados bons só com alongamentos leves. Porque o tape, só de tirar ele do papel, ele já alonga 15%, ele já tem 15% de... Caramba! Então, assim, ele já... Então, assim, quando a gente não vai colocar o máximo de tensão do tape, a gente coloca aproximadamente 30% para fazer esse trabalho de desvio angular. Para músculo, você pode até colocar um pouquinho mais, quando você quer estimular a parte muscular. Mas, assim, a gente viu que o do angular não precisa mais que 30%. E a outra coisa que eu pensei também é que a pele do potrinho é muito delicada, né? Muito fininha. Exato. Então, assim, eu não quero colocar um estímulo muito forte ali. Beleza. Tem uma outra pergunta agora, que você falou uma coisa que eu fiquei... a minha cabeça viajou aqui, longe, quando você falou da questão das terminações no retináculo do carpo, e eu lembrei que a gente tem essa mesma predisposição anatômica, fisiológica na região podotroclear. E aí, o que é que o tape, a técnica da kinésio tape, pode nos ajudar? O que você tem de experiência para auxílio de tratamento na região podotroclear? Bom, eu não fiz muita coisa perto de casco, né? Eu cheguei a fazer já a efusão do recesso dorsal da interfalangiana distal, cheguei... não, mas assim, não mexi muito. Mas assim, o tape outra coisa que ele faz, tá? Não só ser um elástico e criar linhas de força. Só de estar na região, ele tira a dor. É incrível, assim, você tá com uma região com dor. Você coloca um tape em cima, você tira a dor na hora. Como que acontece isso? Justamente a teoria do gate control. Sabe quando você está caminhando à noite e você dá uma trombada, né? Bate numa mesa, uma canelada numa mesa? Sim. O que você faz? Primeira coisa é colocar a mão no lugar que você bateu, esfregar e apertar. Por quê? Porque parece que alivia a dor, né? Sim, então, na verdade, assim, alivia a dor porque você está estimulando receptores da pele, né? E você tem uma área de dor mais profunda. Essa informação de dor, ela vai parar lá no corno dorsal da medula por uma fibra fininha, né? Uma fibra tipo C, desmielinizada, de pouco calibre. Então, eu brinco que é uma estrada de terra. Já a informação da pele, ela vai por uma rodovia, ela vai por uma fibra de maior calibre, mielinizada. Então, é uma informação que chega primeiro lá no portão, na medula. Por isso que chama a teoria dos portões ou das comportas, que a informação do receptor da pele chega primeiro e inibe a entrada da informação da dor, e isso não vai ser reconhecido lá no tálamo como dor. Então, essa informação não sobe, ela não passa ali do portão
no corno dorsal da medula. Então, por isso que o tape, ele é um bloqueia a dor analgésico. por gate control. Então, só de colocar numa área dolorida, ele já inibe a dor. A gente já fez testes com algômetros de pressão. Eu tenho inúmeros casos clínicos do curso de animal que está com uma tendinite. Você aperta, está doente. Você coloca um tape, você faz a mesma pressão, não sente mais. Na coluna, né, na musculatura paravertebral, você aperta o cavalo está com dor ali naquele ponto, você coloca o tape, aperta com a mesma pressão ou até mais forte, e não reage. Animais que estão claudicando, a gente já coloca, diminui a claudicação. É incrível. Tem até um cachorrinho que uma aluna postou, super engraçado, era um Spitz. O cachorrinho não estava apoiando, ele estava com o membro no ar, estava em 3 patinhas, assim. Sim. Ela colocou o tape na parte dorsal e o cachorrinho, segundos depois, andando. Caramba! Então, assim, é muito interessante a parte de dor. O tape realmente ele faz gate control, ele provoca um estímulo na área de dor. Então, qualquer problema relativo à dor também poderia colocar um tape, né, tipo rede, abraçando a região para ver se trabalha a parte de analgesia também, né? Perfeito. Entrou uma pergunta aqui agora, eu achei extremamente interessante, Solange, exatamente em cima do que você acabou de explicar, do mecanismo de comportas. Ele está perguntando aqui, o Rodrigo, se esse mecanismo de comportas é o mesmo que faz com que os animais apertem a face em caso de dor, que está sendo utilizada para constituir aquelas ferramentas de escala de dor em equinos, é a mesma situação? Ou isso é um mecanismo à parte? Não, sim, é o mesmo mecanismo, é fazer pressão. É que nem quando a gente dá a canelada na mesa, né? A gente esfrega ou aperta, a gente quer estimular o receptor da pele para tirar aquela dor mais profunda. Então, esse é a explicação. Beleza, agora tem uma coisa aqui que eu tenho visto, eu creio que seja uma certa confusão quando a gente fala de contraturas. Tá? Extensão da pinça do casco é completamente diferente de você colocar uma extensão, é um mecanismo completamente distinto de você promover um alongamento, concorda? Sim, concordo, claro. Então, o que eu vejo, e aí isso é uma coisa que realmente me incomoda bastante, aí falando como ferrador, vários casos de contratura, o colega veterinário chega e pede para que você haja mecanicamente ao contrário, né? Ou melhor, a favor daquela contratura. Ou seja, se, por exemplo, você tem uma contratura de profundo, que o animal vai ficar pinçado, na verdade, o que ele pede? Uma extensão de pinça para você forçar com que isso venha para baixo. E, na verdade, se você faz isso, você está aumentando a força e a força de reação desse tendão flexor digital profundo e não promovendo reposicionamento. Né? É difícil entender, eu creio, que você precisa colocar a altura para que você promova um relaxamento nele, para que essa coluna óssea venha para o lugar. Estou correto ou estou muito errado? Não, eu também concordo com você, correto. Eu também nem entrei na parte de ferrajamento, porque como Não, né, vocês são os-cascos, eu falei, eu não vou Fique à vontade, falar de ferrajamento, vocês já são expertos na parte do ferrajamento, eu vou falar do tape. Vou deixar essa parte para você comentar. Não, mas isso é muito importante. Aí vem uma outra pergunta, os casos que você atende, na verdade, com uso de tape, você faz também, esses animais têm um acompanhamento desse casqueamento, ou normalmente você faz eles só usam o tape e a coisa segue normal? Então, olha, tem sim. Alguns têm, alguns não. Porque assim, como a gente trata um período muito pequenininho, 15 dias, e você sabe que às vezes as visitas são um pouco mais espaçadas, então assim, às vezes caiu o casqueamento no meio, às vezes não. A gente não contou essa parte no experimento, entendeu? Certo. Caso que fez, tem caso que não fez. Assim, a gente colocava o tape nos casos, mas assim, teve casos que fez, teve casos que não. Certo. Mas, vamos lá, você vê um resultado melhor, mais rápido,
com esse acompanhamento no seu dia a dia, independente da sua pesquisa, porque você fez a pesquisa, mas você usa isso no campo, no seu dia a dia, e as suas alunas, o seu grupo, de uma forma geral, também trabalha dessa maneira. Vocês conseguem ter essa diferença melhor, tá? Com esse acompanhamento, com os cascos, efetivamente, um casqueamento padronizado, enfim, para melhorar a condição, ou não? Isso é algo que vocês não têm essa diferença? Olha, a gente, na verdade, não prestou atenção, mas com certeza eu acho que quanto mais coisa você fizer para melhorar, melhor, né? Se a gente sabe que consegue melhorar, equilibrar, com certeza, né? É melhor. É que a gente assim, eu não tenho isso documentado, né? Ó, esse fez, esse não fez, assim, quanto a parte do cascamento. Como eu falei, foi uma coisa que a gente não... que, assim, vocês não quantificaram fatores. isso? Não, a gente não quantificou. Porque na prática também é o que acontece, vai ter, né? Tem ponto que vai ser casqueado naquele período, tem ponto que não, enfim. Sim. A gente não levou em consideração. Em cima do que a gente está discutindo aqui agora, entrou mais uma pergunta, e aí eu vou tomar a liberdade de responder. Mas em caso de desvios, é normal o casco estar desalinhado? Sim, Rodrigo, é normal isso acontecer, porque, como a Solange falou desde o início, você tem uma distribuição de forças por conta da coluna óssea estar desequilibrada, obviamente o casco ele vai sofrer essa deformidade e vai mudar o posicionamento. Então, é muito importante que você também faça esse acompanhamento rotineiro para que, se a base está bem posicionada, você diminui a tensão de forças. E aí, tudo e qualquer coisa que você venha fazer, você começa a ter um resultado melhor, porque a base vai estar equilibrada e esses vetores vão ser diminuídos gradativamente. Aí você tem o uso do tape, o que mais que você venha fazer, até o uso de uma ferradura colada, né, que seja uma ferradura de couro, com extensão, que seja, você precisa botar esse casco em condições e aí sim você fazer o uso dessas órteses para que você tenha resultado, né? Enfim, é isso aí. Bom, tem mais uma pergunta aqui. Tratamento de um potro com desvio utilizando tape e cascamento. Melhorou 100%. Depois de um mês, o desvio voltou a aparecer. Pô, interessante. E aí, Solange, num caso desse que você faz tudo, ficou bom e daqui a pouco aparece novamente, o que a gente faz? Repete o tape. Isso já aconteceu com a gente com desvio, não com desvio angular. Os desvios angulares, a partir do momento que você corrige, no angular normalmente fica, tá? Mas assim, enfim, se acontecer, eu corrigiria novamente com o tape. Agora, o que acontece muito é no flexural. O flexural aconteceu de uma égua, por exemplo, uma potra que crescia muito rápido, porque, nossa, ela era filha de uma égua de 1,80 m, assim. Então, Caramba! o crescimento dela foi assim, naquela fase que estava crescendo demais, o que acontecia? O carpo projetava para frente, daí a gente ia lá, corrigia. Daí dava um tempo, ela crescia mais um pouco, cranializava de novo, daí a gente corrigia. Então, assim, a gente viu que a gente teria que fazer um acompanhamento. Depois melhorou, mas umas 3 vezes a gente interviu durante esse período de crescimento dela, porque o que acontece, assim, o que a gente acha é que os músculos não acompanhavam o crescimento ósseo, né? E simplesmente, de repente, ela cranializava de novo, começava a cranializar. Então, a gente fez um acompanhamento. Eu até emprestei um instrumento de fáscia, deixei na propriedade, eu falei, olha, vamos fazendo, né, toda semana nela até melhorar, né? Mas então não, daí zerava, daí ela chamou, zerava. Crescia, daí voltava. Ela ia crescendo mais, daí voltava. Tem animais que têm essa questão, né? E agora uma outra coisa, aí uma curiosidade minha, numa situação como essa, vocês costumam associar também o estudo de necessidade nutricional, tentar equilibrar a dieta, ver como é que a gente pode fazer isso para evitar essas recorrências? Eu acho que seria excelente,
só que assim, a gente acaba não fazendo, porque como assim, eu trabalho mais só a parte de físio De mesmo, físio. e normalmente eu estou prestando serviço para o colega veterinário, normalmente Sim, assim, o colega veterinário já está olhando a parte de medicação, a parte nutricional, então assim, a gente claro. não interfere nessa parte, a gente fica só nas modalidades mesmo. Aí seria um posicionamento do próprio veterinário clínico de prestar atenção na questão nutricional e buscar esse reequilíbrio, esse balanceamento nutricional desse indivíduo, né? Já que ele apresenta Exatamente. essas variações, né? Então, isso é interessante. Na verdade, acho que nutrição é um tema que a gente precisa trazer mais para o nosso dia a dia clínico e fazer com que a coisa realmente aconteça, né? E não ficar só na área do protocolo, na área do, não, faz assim, assado, um remedinho aqui, outro ali, quando, na verdade, a gente pode usar coisas mais fisiológicas mesmo do que simplesmente esquecer que isso existe, né? Enfim. Bom, pessoal, são 9h35 da noite, todas as perguntas que estavam aqui no chat foram trazidas à tona aqui. Se alguém tem mais alguma coisa a colocar, fiquem à vontade. Tá? Caso não tenham nenhuma pergunta, eu vou já encerrar a nossa primeira noite de palestras, agradecendo muito, muito, Solange, muito obrigado. Eu sabia que a gente ia ter assunto, coisas muito interessantes para serem discutidas. Lhe agradeço demais, demais de verdade. Muito obrigado pela parceria, por você estar aqui e por ter trazido esse conhecimento para a gente. Tá bom? Eu que agradeço, Tenório. Obrigada pela presença de todos aí, né? E obrigada mais uma vez pelo convite. Maravilha. Gente, lembrando que amanhã nós temos o nosso querido professor Rafael Falheiros trazendo informações sobre o que há de mais moderno em pesquisa, avanços sobre a laminite equina, essa triste doença que acompanha a gente há tanto tempo. Enfim, então, eu encerro aqui. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Um forte abraço, boa noite, até amanhã. Obrigado, Solange. Valeu, gente. Então, Abraço. Tchau, tchau. tchau.